Fala comigo, meu povo. Ó, é o seguinte, ó, se você tá vendo isso aqui no dia que foi postado, uma boa quinta-feira pra você. Se você tá assistindo isso aqui outro dia, um bom outro dia pra você. E seguinte, ó, Flamengo novamente perde a segunda derrota seguida do Flamengo nesse início de temporada, o terceiro jogo com o time principal, a segunda derrota. O Flamengo que veio com o time quase todo titular, o Flamengo com muitas poucas desculpas, mas repetindo os mesmos erros, né? Se você viu aqui a nossa análise aqui do jogo contra o Fluminense, você viu que o Flamengo teve dois jogos, né? Um jogo no primeiro tempo, outro no segundo. O Flamengo fazendo um bom primeiro tempo até, no sentido de buscar jogo, no sentido de dominar o seu adversário, de ter o jogo nas suas mãos. E num outro jogo, o Flamengo completamente amedrontado, o Flamengo completamente sem ideias, o Flamengo completamente sem iniciativa e um Flamengo completamente sem perigo ao gol do adversário. O Flamengo apresentou as mesmas características hoje. O Flamengo hoje entrou a campo com quase todo o seu elenco titular do que a gente tem de base do elenco principal do Flamengo. A gente teve aí apenas o Everton Araújo, que fez uma boa partida. Eu acho que no primeiro tempo ele jogou, trouxe uma estabilidade ali para o meio campo. Ele conseguiu fazer algumas interceptações, conseguiu finalizar de fora da área. Eu já vou falar sobre esse assunto mais pra frente, que isso é uma falta que o Flamengo é, que isso faz no Flamengo. O Flamengo não finaliza em nenhum momento. E a gente também teve a presença do Carrascal no lugar do Arrascaeta. E o Carrascal, inclusive, acho que foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. O Carrascal apareceu muito bem, atuando na região onde o Arrascaeta teve sua melhor versão no passado, atuando ali atrás do Pedro. Pedro que novamente não conseguiu fazer um bom jogo. O Pedro que novamente ficou nas mãos do zagueiro, ficou na cola do Arboleda o jogo inteiro. O Arboleda fez uma partida absurda contra o Pedro. Ganhou em todas contra o Pedro. Ganhava no alto, ganhava no jogo pelo chão, antecipava a bola, roubava a bola assim que o Pedro recebia. Não foi uma partida quase que nula do Pedro. Não conseguiu tirar nada do Pedro. No jogo contra o Fluminense, o Pedro até conseguiu sair com uma alternativa de ser uma ligação direta, ele proteger, e isso não aconteceu dessa vez. O Pedro ficou muito amarrotado na área, preso na área, e as únicas vezes que ele conseguiu pegar na bola para conseguir tocar, mesmo que fosse para trás, foi quando ele voltava é, atrás da linha de meio de campo e conseguia pegar uma bola meio que sem marcação. Mas o São Paulo fez uma partida bem inteligente, assim, com muita disposição física de seus jogadores, né? O São Paulo vem jogando aí um pouco mais tempo que o Flamengo, é verdade, mas não acho que isso seja base de desculpa. O São Paulo se colocou num jogo completamente defensivo no primeiro tempo, tentou ao máximo sobreviver. Teve uma chance só com o Luciano num contra-ataque e parecia que o jogo ia se desenhar só por isso, pelo São Paulo não ficando com a bola, dando a bola pro Flamengo, se defendendo e jogando só no contra-ataque. E o Flamengo se sentia muito confortável com isso. O Flamengo dominava o jogo, não deixava o São Paulo pegar na bola. E, mas também ao mesmo tempo o Flamengo não conseguia grande chance. Então, o Flamengo teve uma grande chance no primeiro tempo, que foi numa arrancada do Plata não, desculpa, do Carrascal. O Cebolinha enxerga ele muito bem, ele consegue fazer uma ultrapassagem na entrada da área. E ele ali eu acho que faz talvez a pior escolha, que ele podia driblar o goleiro, ele poderia ter tocado pro Pedro, mas ele decide finalizar com a perna ruim e acaba perdendo o gol, né? Acho assim que o Carrasco tem muita culpa nisso. Ele não é um exímio finalizador. Ele finalizou com a perna ruim também, passou do lado da trave. Eu não acho que seja um gol tão perdido assim. Muita gente tá caindo matando nele, eu não acho. E no início do segundo tempo, o São Paulo muda toda a sua estratégia, seu modo de jogar. O São Paulo avança suas linhas. O São Paulo ganha o meio-campo do Flamengo, não deixa o meio-campo do Flamengo jogar. E o Flamengo fica sem conexão. O Flamengo fica sem conexão alguma. Faz um gol numa jogada em que o Pedro consegue tirar um coelho da cartola, consegue tirar um passe absurdo pro Plata. E o Plata faz o gol. O Plata que não fez uma boa partida hoje. O Plata fez o gol hoje do 2-1, ok, mas o primeiro tempo do Plata foi horrível. O Plata não ganhou uma disputa, não ganhou uma do Enzo e acabou amarrotado o jogo
o jogo inteiro. Não conseguiu criar uma jogada, ele que era o meio pela direita, não conseguiu criar uma chance. Pegava na bola, perdia pro Enzo, pegava na bola e tocava pra trás. Era esse, foi o Plata hoje, eu acho que foi talvez o, um dos piores jogadores do Flamengo hoje. Foi o Plata, na minha visão, mas acabou conseguindo fazer o gol numa bela finalização. E, enfim, acho que poucos jogadores do Flamengo estavam conseguindo se destacar. Eu acho que coloco só o Carrascal que estava conseguindo fazer infiltração, conseguindo achar alguma jogada. E o Cebolinha, que estava indo para cima, teve que ter uma dobra de marcação em cima dele no primeiro tempo. Para conseguir parar ele, que todos ele ia para cima, ele finaliza muito, pega muita bola, finaliza de fora da área, enfim. Acho que o Cebolinha tava gerando muito jogo. E assim quando saiu o gol do Flamengo no segundo tempo, o Felipe Luiz tira os dois melhores jogadores do time, né? Logo após, assim, acho que no meio do segundo tempo, o Felipe Luiz tira os dois melhores jogadores do Flamengo no time. E o Flamengo muda muito, né? Assim que saiu o gol, o Felipe Luiz tira o Pedro e tira o Everton Araújo para colocar o Arrascaeta e o Jorginho, ou seja, o Flamengo tinha um time titular quase que completo. E o Flamengo tinha uma vantagem no placar, com o São Paulo tendo que avançar mais suas linhas para conseguir um empate. O Flamengo tinha um cenário perfeito. O Flamengo tinha um cenário perfeito. Seu time titular com a possibilidade de controlar mais o jogo, que ia ter o Jorginho, um maestro do Flamengo em 2025. E o São Paulo precisando fazer o gol. E o Flamengo tendo um ataque mais móvel, mais veloz para conseguir um contra-ataque. O Flamengo tinha um cenário perfeito no segundo tempo e desperdiçou. Logo em seguida, toma o gol do Luciano, que ele ganha do Léo Pereira e do Alexandre. Ele tá no meio dos dois jogadores e nenhum deles consegue parar o Luciano. E um baita no cruzamento do Enzo Dias, por sinal, mas que mesmo assim o Flamengo não consegue com o Varela impedir o cruzamento, não consegue com o Léo Pereira e com o Alexandre impedir um cabeceio do Luciano. E logo após isso, mais uma jogada trabalhada, o São Paulo consegue chegar no gol do Flamengo, uma falha absurda do Pulgar que deixa o Danielzinho um gol aberto e fazer o gol. E a partir daí, que era na teoria onde o Flamengo devia ficar mais com a bola, de tentar um absurdo, tentar fazer o gol, o Flamengo não teve chance. A única chance que o Flamengo teve foi naquele último lance de cabeçada do Plata, que sobra pro Arrascaeta e tudo mais, que inclusive ele pede pênalti, que na minha visão não foi, tá? Não sei qual foi a visão de vocês, flamenguistas ou torcedores de outros times. Na minha visão não foi nem um pouco pênalti. Tem um leve contato assim de um trançapé, mas eu não acho que tem impacto suficiente para fazer o Arrascaeta cair. Ele me parece finalizar com muito equilíbrio e perde o rebote. Foi a única chance do Flamengo. O Flamengo teve duas chances no segundo tempo. Uma que foi um coelho da cartola do Pedro, que o Plata conseguiu finalizar e fazer o gol. E a outra foi um cabeceio do Plata, que e depois o Arrascaeta perdeu o rebote. Foi isso que o Flamengo criou em 45 minutos, em que o Flamengo teve mais espaço, porque o São Paulo avançou suas linhas, em que o Flamengo teve seu time reserva, o Flamengo teve seu time titular toda à disposição, e o Flamengo não criou nada. O Flamengo foi amplamente inferior ao São Paulo no segundo tempo. O São Paulo teve mais chance, o São Paulo teve mais volume, o São Paulo teve mais posse de bola, enquanto o Flamengo perdeu seus jogadores mais determinantes, que até o momento era o Carrascal e o Cebolinha, que ao menos eles chutavam de fora da área, propunham algum tipo de jogo. Enquanto o Samuelino, o Plata são ótimos jogadores também, que eu gosto muito, mas que não tem essa característica de ser tão determinante assim. O Samuelino e o Plata são jogadores de poucos gols, mas que acabam gerando um grande volume de jogo, mas o Flamengo não conseguia nem isso. Quando o Flamengo não estava conseguindo gerar jogo, às vezes uma bola de fora da área, assim, algum chute, alguma coisa, um drible, alguma coisa assim, e esses jogadores não estavam conseguindo entregar isso, porque os jogadores que geravam isso já tinham sido substituídos. Então eu acho que é o seguinte, cara, eu tô gravando isso aqui logo após o jogo, tô muito puto, que eu acho que o Flamengo perdeu 3 pontos, o São Paulo vem enfrentando uma crise política fodida, o São Paulo vem de uma crise dentro de campo também muito forte, com risco de cair no Paulistão. Então era o momento perfeito do Flamengo ganhar no Morumbi, que é muito difícil, mas era o momento ideal e o Flamengo desperdiça essa chance. O Flamengo joga 3 pontos no lixo,
O Flamengo teve o cenário ideal para segurar o jogo, de ter um contra-ataque, de conseguir se proteger lá atrás. O Flamengo foi dominado, perdeu seu meio campo. E de novo, cara, eu acho que são coisas que a gente tem que enxergar. Não é porque a gente é campeão brasileiro e da Libertadores que a gente tem que se colocar num pedestal assim, de somos intocáveis. Não. O Flamengo, nos 2 últimos jogos, sofreu os mesmos erros e foi dominado no segundo tempo. Perdeu o meio campo, perdeu o jogo. E avançou as linhas e conseguiu erros individuais. Foi isso, o Flamengo sofreu nos 2 últimos jogos e o Flamengo foi dominado nos 2 últimos jogos. E perdeu por conta disso. Então, rapaziada, ó, início de temporada, o Flamengo ainda tem muito a apresentar, mas fica de preocupação. A gente tem uma decisão agora no domingo, a final da Supercopa. E de novo, temos que rever essa questão. Não dá pra chegar na final da Supercopa achando que vai ganhar de qualquer jeito. Até porque eu senti uma falta de urgência nos jogadores do Flamengo muito grande pra esse jogo. Mesmo quando a gente sofreu um empate, eu não senti. Só quando a gente tomou a virada que eu senti, ó, um maior. Até desespero, assim, pra querer fazer algum gol. Que eu só vi isso quando o Flamengo já tinha tomado todo o prejuízo. Mas enfim, tem que ligar o alerta. Não tá tudo bem. Tem que rever. Tem que abrir o olho. Porque a gente já tem uma decisão agora. E não dá pra ter um início de 2026 com resultados ruins desse jeito. Não dá pra ter início de 2026 igual a 2023. 2023 a gente também tava tudo bem. E foi perdendo jogos e tá tudo bem, calma. No final o Flamengo perdeu tudo. Não dá pra ser assim. Tá, o time do Flamengo é bom? É. O Felipe Luiz é bom? É. Mas não dá pra se acomodar. Não dá pra ignorar o que tá acontecendo. O Flamengo apresentou erros claros nos 2 últimos jogos. E não dá pra continuar assim. Então é isso. Esse foi o meu pós-jogo. Concorda, deixa seu like, comenta, compartilha. E vamos nessa. Falou!